Meus irmãos, eu convido rapidamente os irmãos a abrirem a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versos 16 e 17. Os irmãos sabem o que nós vamos comemorar no próximo dia 31? No dia 31 de outubro, o que nós comemoramos? Não é Halloween não, né? É o dia da Reforma Protestante. O pastor Alessandro pediu para que eu fizesse uma explanação rápida aqui sobre a Reforma Protestante. Então nós vamos falar rapidamente sobre o contexto, fundamentos e legado da Reforma Protestante, que esse ano completa 508 anos. Todos acharam? Romanos 1, 16 e 17, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então, antes de falar de reforma protestante, a gente tem que falar rapidamente do cenário do cristianismo antes da reforma protestante. Nos séculos que antecederam a reforma protestante, a Igreja Católica Romana era a principal instituição religiosa e política e cultural da Europa. A Igreja Católica mandava em tudo. Embora tivesse desempenhado papel fundamental na preservação da fé cristã e do conhecimento durante a Idade Média, com o passar do tempo, a Igreja acumulou poder, riqueza, afastando-se gradualmente da simplicidade e pureza do Evangelho de Cristo. Então a igreja começou a se corromper. Ela teve um papel importante, principalmente lá no final do século V, quando o Império Romano cai e ela segura a ponta ali, não deixa que fique ali um caos, uma anarquia total, mas ela vai se corrompendo. A corrupção, o luxo, o autoritarismo eclesiástico, ali nós vemos a Inquisição, quem não concordava com a Igreja Católica ia para a fogueira, tornaram-se comuns, enquanto o povo permanecia em profunda ignorância espiritual. O povo era totalmente ignorante, não sabia nada de Bíblia, não sabia nada de Deus, não conhecia o Evangelho, não conhecia as Escrituras, a igreja só acumulando poder e riqueza. O culto se distanciava da palavra, o culto era feito em latim, uma língua que ninguém mais entendia nada. Muitos padres, nem muitos padres também entendiam. A Bíblia era em latim, ninguém entendia nada. O culto, a missa era um decoreba. O padre falava ali aquelas mensagens, aquelas frases decoradas e pronto, ninguém entendia. A salvação era apresentada como algo que podia ser comprado. Eu poderia comprar minha salvação. Era algo que eu merecia. Houve tentativas de reformar, de mudar essa situação, antes da reforma protestante propriamente dita, feita por Martinho Lutero. Antes de Martinho Lutero, diversos homens piedosos e estudiosos da Escritura buscavam reformar a igreja por dentro, mas foram silenciados pela perseguição. Podemos falar de Pedro Valdo, lá no século XII. Ele renunciou à sua riqueza, ele era um comerciante, renunciou à sua riqueza e passou a pregar a pobreza, a obediência à Bíblia. Ele foi perseguido. John Wycliffe, lá no século XIV, ele era um professor, ficou conhecido como a estrela da manhã da Reforma, defendeu a autoridade da Bíblia como autoridade suprema.
E não é, ele disse que quem é a autoridade é a Bíblia e não o Papa. Ele foi perseguido, ele traduziu a Bíblia para o inglês, que era a língua dele. Ele defendia que qualquer homem pudesse ler a Bíblia. John Huss, ele foi influenciado por Wycliffe lá no século XV. Pregava na Boêmia contra a imoralidade do clero e a venda de indulgências. Foi excomungado e queimado vivo em 1415, por ordem da igreja. A igreja mandou: você está falando que a Bíblia é autoridade, você está errado. Você vai ser preso, você vai ser queimado vivo. E antes de ser queimado, quando ele estava na fogueira, ele fala: daqui a 100 anos, vocês estão queimando esse ganso, porque o nome dele, Rush, significava ganso. Vocês estão queimando esse ganso, mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne que vocês não vão conseguir queimar. 100 anos depois, Lutero estava fazendo a reforma protestante. Esses homens foram os precursores da reforma. Suas vozes proféticas ecoaram como sinais de que o Espírito Santo já preparava terreno para uma restauração mais ampla da verdade bíblica. O que escandalizava era a venda de indulgências. No início do século XVI, a Igreja Romana havia se tornado uma estrutura poderosa, política e financeiramente influente. Cargos eclesiásticos eram vendidos. Você quer ser cardeal? Paga aí que você vai ser. Você quer ser bispo? Paga que você vai ser bispo. Era assim. A hierarquia vivia no luxo, enquanto o povo se afundava na superstição. Um dos abusos mais graves foi a venda de indulgências. Documentos emitidos pela igreja que prometiam reduzir o tempo das almas no purgatório. Tua mãe tá lá no purgatório. Dá aqui um dinheirinho que a gente tira ela de lá. Ou se você não quiser ir para o purgatório, paga aqui um certificado que você está lá, está livre. Eles vendiam a salvação. O Papa Leão X, lá em 1517, ele estava precisando de dinheiro para construir o que hoje é conhecido lá como a Basílica de São Pedro, está lá no Vaticano. Então, estava em construção, não preciso de dinheiro. Então, como é que eu vou conseguir dinheiro? Vamos vender salvação, vamos vender indulgência. Então, ele autorizou uma ampla campanha de venda de indulgências para financiar a construção da Basílica de São Pedro em Roma. E tinha um homem chamado Johann Tetzel, que ele se tornou o principal pregador da venda dessas indulgências. Ele tinha uma frase famosa: assim que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. Então, era a frase que ele falava, e ele vendia muito. Esse comércio blasfemo da graça divina despertou a indignação de um jovem monge agostiniano chamado Martim Lutero, que ao estudar as Escrituras, concluiu que a salvação é unicamente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, e não por obras ou pagamentos humanos. Meu irmão, mas isso aí a gente sabe de cor salteado, está lá na classe dos novos convertidos e a gente aprende isso. Hoje é assim, graças a Deus e através da reforma protestante, porque antigamente, na época de Lutero, ninguém pensava assim não, e quem pensasse ia para a fogueira. Hoje pode parecer óbvio, mas naquela época não era tão simples. Lutero nasceu na Alemanha em 10 de novembro de 1483, foi filho de camponeses. Ele estava estudando direito, mas ele queria ser advogado, mas uma experiência de quase morte durante uma tempestade o fez prometer a dedicar a sua vida a Deus. Assim ele se torna um monge. Então Lutero ele era uma pessoa devota, ele é uma pessoa que amava a Deus, que buscava a Deus, mas ele sentia-se atormentado por uma grande culpa, porque ele pensava: como é que eu posso amar a um Deus que a qualquer momento pode me lançar no inferno? Era
Meu Deus, então eu tenho essa dúvida, então eu sou culpado. Ele vivia numa tremenda angústia, porque Deus não era apresentado como um Deus amoroso, que perdoa os pecados, gracioso, não. Ele era apresentado como um juiz, um carrasco, que se você não cumprir o que a igreja manda, você vai ser mandado para o inferno. Como que eu posso amar um Deus desse? Lutero se perguntava. Então ele sentia-se atormentado pela culpa e incapaz de agradar a Deus. Nenhuma penitência trazia paz ao seu coração, até que, estudando a Epístola aos Romanos, encontrou uma verdade libertadora: o justo viverá da fé. Ele disse que quando ele entende esse versículo, ele sente que como se os portões do paraíso estivessem se abrindo para ele. Em 31 de outubro de 1517, Lutero fixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. O documento denunciava o abuso das indulgências e chamava a igreja de volta ao ensino das Escrituras. Então, se você depois entrar no Google lá, colocar 95 teses de Lutero, está lá, se você quiser ler. Perseguido e excomungado em 1521, ele é chamado para... nega aquilo que você está falando. Mas ele fala, se vocês não me mostrarem pela Escritura que eu estou errado, mas quiserem falar pela autoridade do Papa, eu não nego o que eu tenho escrito, porque minha consciência é cativa da palavra de Deus, e não é são ir contra a consciência. Ele estava diante de um tribunal. Nega o que você está escrevendo. Não, eu não vou negar. A minha consciência é cativa da palavra de Deus. Me mostra na Bíblia que eu estou errado. Então, Então os amigos dele, vendo que ele estava correndo perigo, escondem ele num castelo, e ele aproveita esse tempo de exílio. Ele traduz ali o Novo Testamento para o alemão. Ele compõe vários hinos, e um dos hinos famosos compostos por Lutero, que nós cantamos até hoje, é aquele hino Castelo Forte é o Nosso Deus. É a composição de Martinho Lutero. Ele tornou a Bíblia acessível ao povo. Faleceu, ele se casou com uma ex-freira e teve 6 filhos. Faleceu em 1546, deixando um legado que transformou o cristianismo e inaugurou uma nova era espiritual e cultural na Europa. Qual é o legado da reforma para os nossos dias? A reforma, ela tinha e tem até hoje os 5 solas. Sola significa somente. Então, a essência teológica da reforma foi resumida nos 5 solas, 5 somentes. Princípios que afirmam que a salvação é somente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, revelada nas Escrituras, para a glória de Deus. Cada sola foi um contraponto direto às doutrinas católicas da época, que afirmavam que haviam acrescendo tradições humanas e méritos pessoais à fé cristã. Então, cada sola é um contraponto de uma doutrina católica. O primeiro sola Escritura, somente a Escritura. A Bíblia é a única regra infalível de fé e de prática. A Igreja Católica colocava tradições, concílios e decretos papais acima ou ao lado da Bíblia. A reforma vai dizer, não, somente a Escritura. Não tem nada comparado à Escritura. A Igreja Católica, o catolicismo diz até hoje que a Bíblia é um produto da Igreja. Não, a Igreja que fez a Bíblia. Não, para nós, a Bíblia não é um produto da Igreja. A Bíblia, ela é a sagrada, inspirada, inerrante, infalível, autoritativa, reveladora, purificadora, eterna, viva, luz que guia, poderosa,
imutável, suficiente, consoladora, eficaz, transformadora, doce, fiel palavra de Deus. É o que a Bíblia é, nada se compara. A Bíblia, a igreja pode julgar a Bíblia. Não, é a Bíblia que julga a igreja. Não é a igreja. Mas foram os apóstolos da igreja que fizeram a Bíblia. Não, os apóstolos, quando fizeram a Bíblia, escreveram a Bíblia, eles não estavam revestidos de uma autoridade da igreja. Eles estavam revestidos de uma autoridade de Deus. Nós vemos isso nas epístolas paulinas. Paulo, quando escreve, começa lá as epístolas, ele não fala Paulo, apóstolo da igreja, não. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele não fala Paulo, escravo da igreja, não. Paulo, escravo de Jesus Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós só precisamos da Bíblia. Não precisamos de tradições humanas, de ensinamentos papais, não precisamos do Papa. Não. O homem, ele precisa da palavra de Deus. O segundo, somente, sola fide, somente a fé. O homem é justificado somente pela fé em Cristo, não por obras. A igreja ensinava que a fé deveria ser completada por obras e sacramentos para alcançar a salvação. Só vai ser salvo quem obedecer à igreja. Só vai ser salvo quem comprar esse documento. Só vai ser salvo quem reconhecer o Papa como autoridade, quem fizer o que o Papa mandar. Não. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem obras da lei. Romanos 3, 28. O homem é salvo pela fé. Eu não preciso. Tudo já foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que eu tenho que fazer é crer no sacrifício de Jesus na cruz. Sola gratia, somente a graça. A salvação é dom gratuito de Deus. Não é resultado do mérito humano. Eu sou tão bonzinho que Deus vai me salvar. Não. Ensinava-se que o homem podia cooperar com a graça por meio de penitências e boas obras. Não, Deus me salvou, mas eu vou ajudar Deus a me salvar. Eu vou fazer tudo que a igreja está mandando. Não, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Somos salvos pela graça, apesar de pecadores, apesar de inimigos de Deus. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Estávamos afastados de Deus, mas Deus manifestou a sua graça, enviando o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Somos salvos pela graça de Deus. Solos Cristos, somente Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. O catolicismo promovia e promove a intercessão de santos e de Maria como mediadores auxiliares. Mas a Bíblia diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Maria, não foi João, não foi José. Nós admiramos o exemplo desses servos, mas ninguém morreu na cruz por mim e por você, não. Quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. É Ele que é digno da nossa adoração, é Ele que é digno do nosso louvor. Maria, respeitamos o exemplo de Maria, mas Maria não é nossa intercessora. O nosso advogado diante de Deus Pai é Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. E por final, só lhe deu glória somente a Deus. A glória pertence a Deus, a glória pertence ao Senhor. Toda a glória pertence exclusivamente a Deus, pois a salvação é sua obra do começo ao fim. É Ele que planejou, é Ele que anuncia através do Espírito Santo, é Ele que consumou
através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É obra dele, o homem não tem participação nenhuma. O culto aos santos, às relíquias, ao Papa, desviava a adoração ao Criador. Eu não tenho que adorar Papa, eu não tenho que adorar pedaço de cruz, eu não tenho que adorar prego de Jesus, que pregou Jesus na cruz, eu não tenho que adorar santo sudário, relíquia nenhuma. A adoração pertence ao Senhor. A glória pertence a Deus, a Ele. Toda honra, toda glória e todo louvor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. Sola Escritura, somente a Escritura. Sola Fide, somente a fé. Sola Gratia, somente a graça. Solos Cristo, somente Cristo. Só lhe deu glórias, glória somente a Deus. O legado da reforma, a reforma protestante foi mais que uma cisão eclesiástica. A igreja aqui, houve aqui uma separação, os protestantes e os católicos, foi muito mais do que isso. Foi um movimento de retorno às Escrituras e uma redescoberta da graça. Seu impacto foi espiritual, cultural e social. Reafirmou a autoridade da Bíblia acima de qualquer tradição humana. Restaurou a centralidade de Cristo na fé e na vida do crente. Promoveu educação e alfabetização para que todos pudessem ler as Escrituras. Todo mundo tem que saber ler e escrever para poder ler a Bíblia. A reforma fez isso. Antigamente o número de alfabetos era quase que 100% da população da Europa. Todo mundo teve que aprender a ler e escrever porque já tinha acesso às Escrituras. Deu origem à noção de sacerdócio de todos os crentes, enfatizando a relação pessoal com Deus. Nós não precisamos de papa, nós não precisamos de padre para ser o nosso intercessor, nós não precisamos de santo. Você tem livre acesso a Deus. Você tem livre acesso à majestade de Deus 24 horas por dia. Aonde você estiver, você pode falar com Deus. Inspirou transformações políticas e culturais que influenciaram o mundo ocidental até hoje. A reforma protestante foi, acima de tudo, um chamado de volta ao Evangelho puro e simples de Jesus Cristo. Os 5 solas enfatizam a mensagem central da Bíblia. A salvação é unicamente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, revelada nas Escrituras, para a glória de Deus. Lutero dizia: a reforma começou quando a palavra de Deus voltou a ocupar o trono no coração da igreja. A igreja foi reformada quando a palavra de Deus, ela ocupou a primazia, o lugar dela. E eu encerro hoje falando: que lugar a palavra de Deus ocupa na tua vida? Que lugar a palavra de Deus ocupa na tua vida? Não podemos repetir os mesmos erros da igreja católica e colocar a palavra de Deus em segundo plano. Não, a palavra de Deus é primazia, é da palavra de Deus. Ah, mas eu vou ali, porque ali tem sinal. Meu irmão, não é você que tem que correr atrás dos sinais, não. Os sinais seguirão aos que creem. O sinal é que vai atrás do crente. Ah, mas ali tem um profeta que quando ele fala, meu irmão, você quer ouvir o profeta falar? Aqui tem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aqui tem profeta para todo gosto, tem profeta maior, tem profeta menor, tem profeta se lamentando e chorando, tem profeta tendo visão. Quer ouvir profeta falar? Leia a Bíblia, meu irmão. Leia a palavra de Deus. Ah, mas ali tem um apóstolo que tem autoridade. Quer ouvir o apóstolo falar? Aqui tem Paulo, aqui tem João, aqui tem Pedro. Nada substitui a palavra de Deus. A palavra de Deus
tem que ter primazia na nossa vida. Só assim estaremos fazendo a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe e que possamos comemorar mesmo 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Que Deus nos abençoe poderosamente.